Olá pessoal, aqui é o Roberto Dório, mais uma vez aí trazendo conteúdo sobre o tema exercício e diabetes. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui justamente para passar, né, a informação que eu vivenciei esses dias aí de uma pessoa que tem, né, diabetes tipo 2 e ela, como parte do tratamento, ela utiliza aí antidiabéticos orais, só que ela também utiliza insulina. E aí a pergunta que ela me fez foi assim: professor, eu tenho diabetes tipo 2, mas eu tomo insulina. Eu posso fazer o exercício? Quer dizer, essa é uma pergunta interessante para a gente, porque nós, profissionais de educação física, muitas vezes nos sentimos inseguros em trabalhar com aquele indivíduo que tem diabetes, mesmo que seja diabetes tipo 2, e ele utilize aí a insulina como parte do tratamento. Então, no vídeo de hoje, a gente vai justamente tentar quebrar, né, esse paradigma que muitas vezes a gente como profissional se sente inseguro em trabalhar com essas pessoas, e a gente entender aí como funciona, né, o tratamento e quais os cuidados que a gente tem que ter aí durante o exercício para evitar que esse indivíduo aí faça hipoglicemia, ou mesmo, né, não só durante o exercício, principalmente aí no pós-exercício. Porque o problema, a hiperglicemia, quer dizer, quando a glicemia está muito alta, não tem problema, ela não traz assim grandes desconfortos, né, em termos de bem-estar. Você se sente bem, né? O problema maior que a gente tem é quando o indivíduo faz hipoglicemia. Então, ele fazendo hipoglicemia, quer dizer, valores menores do que 70 mg por decilitro de concentração de glicose no sangue, causa um tremendo desconforto. E isso irrita muitas vezes as pessoas. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, como profissional de educação física, prescrevendo o exercício para essas pessoas, que muitas vezes o indivíduo começa a fazer o exercício, não está lá muito afim de fazer, começa a ter um monte de desconforto, ele acaba parando de fazer o exercício. Então cabe a nós, né, os profissionais que estão aí acompanhando esses indivíduos, ou mesmo se você é profissional da área da saúde e normalmente orienta o indivíduo a fazer o exercício, esse conteúdo também é para você, né, que ele é relacionado aí a você conseguir orientar de uma maneira que diminua muito aí o risco desse indivíduo fazer hipoglicemia durante o exercício. Então vamos lá. A pessoa então me fez essa pergunta, né? Se quem tem diabetes tipo 2 e usa lá o antidiabético oral, mas usa também a insulina, se pode fazer o exercício. Então já vou adiantar, claro que pode, só que a gente também não pode meter o louco e falar, não, vai lá fazer o exercício, pode fazer a hora que você quiser, do jeito que você quiser, não precisa monitorar a glicemia, vai fazendo lá e tá tudo certo. A gente sabe que como segurança no exercício, é sempre importante fazer a medição da glicemia antes de iniciar o exercício que a gente vai fazer. Se você já está trabalhando com a pessoa, ou você tem diabetes e já vem fazendo aquele tipo de exercício, você já sabe mais ou menos qual vai ser a resposta que o seu sistema aí vai ter em relação àquele estímulo. Aí você mede no final também para justamente diminuir esse risco de fazer hipoglicemia. E no caso do indivíduo que está começando agora a fazer o exercício, ou ficou muito tempo parado, porque uma coisa que a gente tem que entender é que o tratamento ele é feito de acordo com a sua rotina diária. Então, eu mesmo tenho diabetes tipo 1, quer dizer, se eu estou lá parado, não tenho mais fazendo exercício, automaticamente a gente ajusta as doses de insulina e eu vou manter o padrão dentro aí do mais normal, dentro do tratamento que for melhor. Só que se você começa a fazer exercício, naturalmente você tem que reajustar essas dosagens de insulina. E as primeiras semanas, primeira, segunda semana, muitas vezes elas são muito desconfortáveis por conta dos episódios de hipoglicemia que podem acontecer. Então a gente vai justamente trazer conhecimento para evitar que esses episódios de hipoglicemia durante o exercício, ou mesmo após o exercício, nas horas que vem depois do exercício, ele fique aí minimizado. Então essa pessoa, né, o que a gente tem que considerar, né, quando a gente pensa aí no indivíduo que tem diabetes, no caso aqui no nosso exemplo é o indivíduo com diabetes tipo 2, que vai fazer lá o exercício, e mesmo diabetes tipo 1, quer dizer, o que é importante a gente entender aí? Primeiro, que tipo de insulina que está sendo utilizado. Isso aí a gente sabe que no mercado, o que a gente tem aí, diferentes tipos de insulina com diferentes tempos de ação. Então tem mudança lá na cadeia proteica e, consequentemente, o que você tem aí? Uma situação onde a gente tem as insulinas de curta duração, quer dizer, aquelas que vão ter um tempo de duração curto, vai fazer efeito rápido. Tem aquelas de efeito regular, né, um pouco mais prolongado do que as de curta duração. As que são são consideradas aí intermediárias, as que são lentas
e as que são muito lentas. Então, automaticamente, o que a gente tem aí? Vários tipos de insulinas no mercado, e isso é importante a gente saber que tipo de insulina que está envolvida no tratamento desse indivíduo que a gente vai prescrever o exercício ou mesmo acompanhá-lo ou orientá-lo em relação à atividade física. Outra coisa que é interessante quando a gente pensa em relação aos antidiabéticos orais, que tipo de antidiabético está sendo utilizado no tratamento desse indivíduo e qual é o sítio de ação desse antidiabético oral. Que a gente sabe que no mercado que a gente tem aí medicamentos que vão lá trabalhar como anti-hiperglicemiante, quer dizer, não vai deixar a glicemia aumentar. Aqueles que são hipoglicemiantes, aqueles que vão fazer com que o pâncreas produza um pouco mais de insulina ou sensibilize os receptores de insulina nos diferentes tecidos para tentar diminuir a dosagem de glicose que está lá circulando no sistema. E também a gente tem aqueles que são glicose dependentes, que normalmente você vai ter a ação dele acontecendo a partir do momento que a gente se alimenta e aumenta a quantidade de glicose chegando no sistema. Então precisa entender que tipo de medicamento está sendo usado, qual é o sítio de ação desse medicamento e a relação que existe aí no risco de vir a ocasionar hipoglicemia lá durante ou após o exercício, ou muitos também, como esses que são glicose dependentes, normalmente a gente tem aí um baixo risco em relação a quadros de hipoglicemia. E também que tipo de exercício que a gente vai fazer. Então a gente já comentou anteriormente, né, em outros vídeos aí que a gente já postou, que normalmente aquele exercício que é cíclico, quer dizer, o exercício que as pessoas normalmente chamam aí de aeróbio, ele normalmente tem aí uma velocidade de diminuição na glicose que tem no sangue maior quando comparada à quantidade de glicose que vai ser removida do sistema, do sangue, quando a gente faz exercício, por exemplo, de musculação, exercício de fortalecimento. Então a gente sabe que dependendo do tipo de exercício, a gente já sabe que fisiologicamente qual a resposta que a gente vai ter. Então, de primeiro momento, é importante a gente levar isso em consideração, sempre pensando por questão de segurança, medir a glicemia antes de começar o exercício, levar em consideração qual o medicamento, aí, o antidiabético oral que está sendo utilizado no tratamento, se usa insulina, que tipo de insulina, em que momento de ação dessa insulina, tá? A refeição que a pessoa fez, né, a última refeição que foi feita, que tipo de nutriente que foi consumido, quer dizer, se consumiu carboidrato ou não. Isso é sempre importante para a gente saber qual vai ser o nosso comportamento ou a nossa atitude em relação a minimizar aí o risco de hipoglicemia e garantir que a pessoa tenha aí prazer em fazer o exercício e não ficar depois aí com mal-estar e querer desistir de continuar treinando ou fazendo o exercício. Então, eu trouxe aí o exemplo, né, de uma pessoa que tem lá diabetes tipo 2, que na parte do medicamento ela tem aí, usa insulina e usa também os antidiabéticos orais, para a gente poder discutir aí a respeito. Então isso aí é uma pessoa do sexo feminino, que tem lá 59 anos, tem diabetes tipo 2 já há 12 anos, o tratamento que ela faz, ela consegue ter aí uma hemoglobina glicada, que a gente, né, em outros vídeos a gente comentou a respeito da hemoglobina glicada, e a referência é sempre valores menores do que 7% de glicosilação da hemoglobina. Só que a gente sabe que em pacientes, principalmente do diabetes que tem diabetes tipo 2, mesmo tipo 1, a gente sabe que é um desafio grande a gente conseguir manter a hemoglobina, um tratamento onde a gente consiga manter a hemoglobina menos do que 7% de glicosilação. Mas, então, normalmente é considerado aí um valor que normalmente não é o mais indicado, mas que se tem aí como um certo controle, principalmente com pessoas mais idosas, com até 8% aí de glicosilação da hemoglobina. Então ela tem aí 7,5%, que dentro aí da faixa etária que ela está mais ou menos dentro do padrão que é esperado para o tratamento. Outro ponto importantíssimo quando a gente pensa em prescrever exercício para quem tem diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que, como comentado já em outros vídeos, a gente tem aí um tempo, às vezes, tardio até o diagnóstico, e quando tem o diagnóstico, a gente sabe que há 8 a 10 anos atrás, quando foi feita a data de diagnóstico, essa pessoa já tinha algum distúrbio no metabolismo da glicose, e muitas vezes, logo após o diagnóstico, ele acaba também apresentando já complicações crônicas do diabetes que não foi tratado, mesmo porque a pessoa não tinha conhecimento de que já tinha diabetes. Então, nessa situação,
quando a gente vai prescrever exercício, isso é importante também a gente levar em consideração. No caso dessa pessoa, ela não tem nenhuma complicação crônica aí do diabetes. E também não é hipertensa, né? Não tem outra situação aí associada. O tratamento que ela utiliza, ele envolve aí insulina NPH. Então ela usa aí a insulina, ela usa a glimepirida, que é um tipo de antidiabético oral, onde ele vai promover um aumento na produção de insulina lá pelo pâncreas, e também a pioglitazona, né, que as glitazonas eles são antidiabéticos orais, que normalmente eles vão sensibilizar os receptores de insulina em diferentes tecidos. Então vamos lá, vamos falar agora de cada um desses medicamentos que estão envolvidos aí no tratamento dessa pessoa. Então a insulina NPH. Insulina NPH, ela é uma insulina de ação intermediária, ela tem início de ação a partir do momento que a pessoa aplica a insulina, né, exogenamente, aplica lá no subcutâneo, a gente sabe que ela vai começar a fazer efeito aí, pelo menos em torno aí de 2 horas. Dependendo do indivíduo, pode acontecer dela começar a fazer efeito até 4 horas. E depois ela vai ter o que a gente chama de pico de ação. O que é o pico de ação da insulina? É o momento aonde aquela insulina que foi aplicada, ela vai ter a maior quantidade de insulina circulando no sangue. Então ela vai estar fazendo uma ação, a principal ação dela, que é hipoglicemiante, quer dizer, promover a remoção das moléculas de glicose que estão no sangue e deixá-las armazenadas aí nos diferentes tecidos. O pico de ação dela, então, ele vai acontecer entre 4 e 10 horas depois que a pessoa aplicou. Então isso é importante na hora que a gente vai prescrever lá o exercício, acompanhar a pessoa com o exercício, qual foi o momento que ela aplicou a insulina. Naquele momento que foi fazer o exercício, medir a glicemia e estimar o quanto ainda de insulina tem lá ativa no sistema. Porque isso vai determinar se a gente vai fazer que tipo de exercício a gente faz primeiro, se faz lá o exercício com característica aeróbica, o exercício cíclico, ou faz o exercício resistido primeiro, ou então suplementa com carboidrato. Então isso é extremamente importante aí na hora que a gente vai fazer lá o exercício. E ela vai ter um efeito que é chamado de efeito terapêutico depois desse tempo de maior ação, que ele pode durar aí de 10 até 18 horas daquele primeiro momento que a pessoa aplicou. E o que isso tem a ver aí com o exercício? A gente sabe que o exercício ele sensibiliza os receptores de insulina e depois do exercício o corpo vai ficar captando glicose lá do sangue para ficar armazenado nos tecidos. Só que em repouso, a gente sabe que para acontecer essa remoção da glicose que está no sangue, para ficar armazenada no tecido, principalmente no tecido muscular, ela vai precisar da ação da insulina. Só que se o receptor está sensibilizado, mesmo com pouca insulina, quer dizer, esse resíduo da insulina, que é chamado de efeito terapêutico, ele também vai conseguir sinalizar lá o receptor de insulina e fazer com que o GLUT4, que é aquela proteína que sai lá do meio do músculo, vá lá na membrana e capte glicose. Então, por isso que pode acontecer, mesmo num efeito menor da ação da insulina, que esse indivíduo faça hipoglicemia aí depois de horas que ele fez o exercício, por conta desses mecanismos fisiológicos que vão permanecer relacionados à captação da molécula de glicose, que vai acontecer aí depois do exercício. Outro medicamento que ela utiliza é a glimepirida. Ela é uma sulfonilureia, e as sulfonilureias, o mecanismo de ação das sulfonilureias é exatamente estimular o pâncreas a produzir uma quantidade maior de insulina. A gente sabe que quem tem diabetes tipo 2, ele normalmente tem resistência à ação da insulina, quer dizer, a insulina que tem circulando no sangue. Os tecidos, os receptores, eles passam a ser resistentes, então cada vez precisa de quantidade maior de insulina, e chega um momento na vida desse indivíduo que também o pâncreas começa a produzir uma quantidade menor de insulina. Então ele não consegue produzir o suficiente de insulina para manter o que a gente chama aí de euglicemia ou normoglicemia, que é o padrão aí em torno de 100 mg por decilitro. Então ele acaba ficando com valores superiores, fazendo hiperglicemia, e acaba sendo diagnosticado com diabetes. Então nessa situação, a glimepirida, ela é um tipo de medicamento que ela vai estimular lá o pâncreas a produzir uma quantidade maior de insulina. Então o que a gente tem aí? A gente tem no tratamento a insulina NPH, que é um
hipoglicemiante, quer dizer, essa insulina que está sendo aplicada, ela vai remover a molécula de glicose e armazenar nos tecidos. E esse medicamento chamado glimepirida, que é uma sulfonilureia, também tem o mesmo princípio de ação, algo semelhante ao que vai acontecer com a insulina. Então a gente tem 2 medicamentos que são hipoglicemiantes no tratamento dessa pessoa. O outro medicamento que ela utiliza, que é a pioglitazona, então as glitazonas, qual é o mecanismo de ação que elas têm? Elas vão normalmente trabalhar com um aumento na sensibilidade à insulina. E a gente sabe que nos diferentes tecidos do nosso corpo, a gente tem receptores de insulina, aonde principalmente no tecido muscular, no tecido adiposo e também no nosso fígado. Então toda vez que a gente consome ali alimentos, os alimentos principalmente que têm carboidrato, os monossacarídeos eles vão atravessar a membrana, vão chegar lá no fígado e o que não é glicose vai ser convertido em glicose e a glicose já vai estar disponível para ser usada como fonte de energia, para o fígado liberar para o sistema, para ir para o sangue, para ser usada como fonte de energia, ou então ela vai ficar uma molécula ligada na outra, formando uma molécula maior que é chamada de glicogênio. E para a formação do glicogênio é necessária a ação da insulina. Para a glicose sair do sangue e ser captada lá pelo músculo, ela precisa também sinalizar o receptor de insulina no tecido muscular, para que haja lá uma série de reações químicas e o GLUT4 atravesse a membrana e capte essa glicose. E também no nosso tecido adiposo, tem lá os receptores de insulina que vão promover a captação de glicose que está no sangue para ficar armazenada no tecido adiposo, para ficar lá junto com a gordura no nosso corpo, para servir como fonte de energia. Então, esse medicamento, a pioglitazona, ela sensibiliza o receptor de insulina. E o receptor de insulina, principalmente no músculo, ele fica bastante sensibilizado depois do exercício. Porque durante o exercício a gente vai movimentar lá o músculo e vai degradar a reserva de glicogênio que tem no sistema. Então diminui a quantidade de energia que tem lá dentro do músculo, vai fazer com que o sistema busque um mecanismo para captar a glicose, que pela própria contração muscular, o GLUT4 e essa diminuição na reserva de glicogênio faz com que o GLUT4 se transloque do meio da célula, vá até a membrana e capte glicose, independente de ser sinalizado lá pela insulina. E no pós-exercício, normalmente esse receptor de insulina ele fica sensibilizado. Então, mesmo com aquele efeito terapêutico da insulina, ela sinaliza o receptor e mesmo assim o GLUT4 continua lá captando glicose, mesmo depois do exercício. Então, esse medicamento ele faz um efeito que normalmente com o exercício a gente vai otimizar esse efeito. Quer dizer, a gente vai amplificar o efeito do medicamento. Então, nessa situação, a gente tem que levar em consideração que a pessoa utiliza 2 medicamentos que são hipoglicemiantes, quer dizer, que vão trabalhar para fazer com que tenha uma quantidade maior de insulina, a própria insulina exógena, no caso, circulando no sangue para poder remover a glicose do sangue, e junto com isso um outro medicamento que vai sensibilizar os receptores de insulina nos diferentes tecidos, naqueles tecidos que a gente sabe que vão armazenar as moléculas de glicose para tirarem elas do sangue. Então a gente tem que levar em consideração, na hora de fazer o exercício, o medicamento que a pessoa está utilizando e qual tipo de exercício que ela vai fazer. Quer dizer, ela vai fazer um exercício que é aeróbio, um exercício cíclico. Nesse tipo de exercício, a gente sabe que a característica dele é o exercício, como por exemplo no slide, aí a gente tem um slide de um grupo de pessoas correndo. Então, se essa pessoa vai caminhar ou vai correr, o que a gente sabe que vai acontecer aí com o músculo? Ele vai ficar trabalhando e para ele trabalhar, para ele contrair e relaxar, vai precisar gastar energia. E essa energia ela vem basicamente da onde? Da molécula de glicose sendo degradada. Então, degrada lá o glicogênio para remover a molécula de glicose, para ele entrar no sistema energético e gerar ATP para o sistema. Então, nessa situação onde o músculo está trabalhando continuamente, está degradando glicose, o sistema tenta buscar uma situação de equilíbrio e vai sinalizar para que o GLUT4 se transloque no meio da célula e capte glicose para justamente repor essa quantidade de glicose que está sendo gasta durante o exercício. Então, quando a gente faz o exercício com característica cíclica, com característica aeróbia,
esse exercício onde o músculo fica trabalhando frequentemente até terminar ali o movimento, fica constantemente trabalhando até terminar o movimento, a gente sabe que esse tipo de exercício ele tende, quando a gente mede a glicemia antes do exercício, no final do exercício, que a gente vai notar que tem uma diminuição acentuada na quantidade de glicose. Então o indivíduo começa com um valor e no final a gente espera que tenha aí uma diminuição acentuada na glicose por conta do mecanismo que está envolvido de utilização da glicose. E claro, o sistema vai buscar o equilíbrio tentando captar uma quantidade maior de glicose. E quando a gente pensa aí no exercício resistido, no exercício de força, aí a gente tem uma característica em termos do exercício que ele vai ser diferente em relação ao exercício que é cíclico. O exercício resistido, a gente vai fazer no momento que faz lá o estímulo, faz a força, vence a resistência, consequentemente o músculo trabalha. Se o músculo está se movimentando, está gastando glicose. Está gastando glicose, capta a glicose que está no sangue. Só que na hora que você para, enquanto você espera o próximo estímulo, consequentemente você tem aí uma diminuição nessa velocidade da captação da glicose. Então, quando a gente compara o exercício aeróbio com o exercício resistido, pensando na glicemia desse indivíduo, o que a gente tem? O exercício que é cíclico, que é contínuo, ele tende a ter um valor bem menor da glicemia quando comparado ao início do exercício. E o exercício resistido, por essa característica de fazer o exercício, dar um intervalo, fazer novamente, a velocidade de utilização da glicose ela é menor. Então, a gente espera que mede a glicemia antes do exercício e no final do exercício, automaticamente essa diminuição ela é menor quando o exercício é resistido. Outra situação que a gente tem que levar em consideração é que apesar do exercício resistido diminuir menos a quantidade e a concentração de glicose que tem no sangue, a gente tem que levar em consideração que o exercício resistido ele causa uma quantidade de microlesões normalmente maior do que a gente vê acontecendo com o exercício que é cíclico no tecido muscular. Isso quer dizer o quê? Que inicialmente eu faço o exercício resistido, ele baixa menos a glicose no sangue. Só que depois do exercício, o corpo vai trabalhar para repor essa glicose no sistema, para rearmazenar essa glicose depois do exercício, e além disso, o músculo ele vai ter que, ali mesmo em repouso, o sistema vai trabalhar para repor a proteína, as fibras musculares que foram degradadas com o exercício, quer dizer, que sofreram lá microlesões. Então, as fibras que normalmente são estimuladas com o exercício de força, elas precisam ser reconstruídas. E para isso o corpo vai fazer o que a gente chama de síntese proteica. E para a síntese proteica ser feita no nosso sistema, a gente gasta energia. Então, muitas vezes o que a gente vê acontecer pensando na resposta glicêmica do indivíduo que tem diabetes e vai fazer o exercício resistido. No momento que ele faz o exercício, a glicemia dele comparada com o início do exercício e o final do exercício, ela tem uma variação pequena. Só que nas horas depois do exercício, 1h30, 2 horas depois do exercício, muitas vezes o indivíduo faz hipoglicemia, por conta dessa necessidade do sistema em rearmazenar energia, quer dizer, continua tirando glicose do sangue depois do exercício, e além disso ainda tem que fazer a síntese proteica para reconstruir ali as microlesões que foram ocasionadas no exercício. Então, quando a gente pensa em exercício para o indivíduo que tem diabetes e principalmente usa insulina, então é importantíssimo, mede lá a glicemia, estima o tempo de ação da insulina e um recurso que a gente tem é normalmente mudar essa ordem de exercício. Quer dizer, se a glicemia está muito baixa, a gente sabe que pode suplementar com carboidrato e também faz lá o indivíduo fazer o exercício resistido primeiro. Porque vai dar tempo dessa glicose que ele comeu chegar no sangue e, ao mesmo tempo que ele faz exercício, diminuir a velocidade de saída dessa glicose do sangue. Então diminui aí o risco de hipoglicemia. Depois vai lá e faz o exercício aeróbio. Se ele chega para treinar com uma glicemia um pouco mais alta e o tempo de ação da insulina ele já passou do pico de ação,
Então aí sim você pode fazer o exercício aeróbio primeiro, o exercício cíclico primeiro, que a gente sabe que vai ter uma diminuição mais acentuada aí na molécula de glicose, né, da saída da glicose do sangue, e comparando aí o quanto mediu antes e depois do exercício a gente tem uma diminuição maior, mas na hora que ele vai fazer o exercício resistido, normalmente essa diminuição aí, essa velocidade ela diminui, e muitas vezes por continuar o exercício, o esforço do exercício, pode até acontecer dela aumentar um pouquinho. Então, dessa maneira, a gente tem aí uma questão de segurança em relação ao exercício, pensando aí no indivíduo que tem diabetes. Recurso importante, nós que trabalhamos com o indivíduo que tem diabetes, né, como profissional de educação física, ou você que é profissional da saúde e orienta o exercício, essa é uma dica importante para a pessoa. Ele conseguir entender que dependendo do tipo de exercício que ele fizer, a quantidade, a velocidade de remoção da glicose do sistema ela vai ser maior. Então, fica aí a dica, pessoal, para quando for trabalhar com o indivíduo que tem diabetes, principalmente o que usa insulina, entender aí o medicamento que ele utiliza, que tipo de insulina ele está utilizando, avaliar a alimentação que ele fez aí antes de vir para o treinamento, que tempo que ele aplicou a insulina, né, que momento que ele aplicou e qual o tempo de ação dessa insulina, se for necessário aí, suplementar com carboidrato para diminuir esse risco, também esse recurso que a gente tem aí relacionado a qual tipo de exercício o indivíduo vai fazer primeiro. Então tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí para quem ficou até o final do vídeo. Se gostou, dá um joinha, se inscreve aí no canal. O canal ele existe justamente para a gente trazer aí informação e discutir a respeito desse tema que é tão importante, que é o exercício para quem tem diabetes. E se você gostou, achou legal aí o vídeo, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, né, que eu faço questão aí de pessoalmente responder a vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.